Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Antunes neste sabadão. Vamos falar de Internacional. Tem boas notícias. Agora sim, a gente tem um vídeo para falar de boas coisas e poder projetar dias melhores para o Esporte Clube Internacional. Então vem com o Antunes, te convida também a se inscrever no canal, né, gurizada? Se inscreve no canal aí, vamos chegar aos 6 mil inscritos rapidinho e eu conto com a sua inscrição. Deixa também o teu like, tá bom? Ontem foi anunciado o Magrão como gerente de futebol do Internacional e já estava sendo especulado esse nome já há 2, 3 dias atrás, né? O que eu acho, cara, do Magrão sendo um dirigente, né? Uma espécie de coordenador técnico, né? É o que ele vai ser. Ele vai ser aquele cara que vai chegar junto do jogador, vai fazer aquele esquema de, pô, como é que tu tá se sentindo, cara? Pô, por exemplo, o Depena agora tá com um problema familiar, tá, né? Pô, é legal chegar alguém do clube com uma palavra firme, uma palavra forte, dar tranquilidade pro jogador continuar trabalhando, dar, né, colocar o ombro do lado do jogador e dizer assim, cara, pô, continua pegando aí que nós vamos te dar todo o apoio, né? Tá precisando de alguma coisa que o clube pode ajudar? Vamos conversar. Né? É aquele cara que vai absorver do jogador as suas dificuldades e vai tentar fazer o clube ficar ciente do que o jogador está passando e tentar trazer tranquilidade para o jogador. Coisa que o Paulo Autuori fazia com maestria o ano passado, até enquanto ele estava no Internacional. O Magrão, cara, o que a gente vai dizer do Magrão, galera? Nada. Magrão é um cara que, quando jogava bola, era um dos caras que você mais via raça, garra dentro de campo. É o cara que, quando a torcida via esse cara jogar, a torcida gritava o nome do cara, entendeu? É um cara que não tinha bola perdida para ele. Naquele time que foi campeão da Sul-Americana lá em 2008, o Magrão era um cara, sabe, cara, que a torcida adorava pela raça que ele tinha no meio campo, não tinha bola perdida. Depois do Guinha Azul, ou melhor, junto com o Guinha Azul, ele foi um dos caras, cara, que eu vi de maior fibra jogar no Internacional. Não à toa, aquele time do Tite foi considerado um dos melhores times que o Internacional já formou. Né? Pena que não deu sequência aquele time lá. Aquele time lá era um baita, um time que jogava muita bola. Mas foi uma base para o Inter ser campeão da Libertadores de 2010. Né? O D'Alessandro recém tinha chegado, o Inter estava se formando, uma equipe já foi campeão da Copa Sul-Americana, depois foi vice-campeão em 2009, naquele fatídico, né, 2009 lá, né, contra o Flamengo. Foi vice-campeão brasileiro e depois vinha ser campeão da Libertadores de 2010 de novo. E aquele time, cara, aquele time era lindo de ver jogar, pela raça dos jogadores que tinha em campo. Então, assim, o Magrão, falar do Magrão é jogar aqui, né, pra torcida, vamos dizer assim, né? É um cara que, o exemplo que ele passava dentro de campo, aliás, não foi só no Internacional, cara, o Magrão já jogou em outros times, no Palmeiras, se não me engano, jogou também, era um craque de bola. E ele vem para ser, então, gerente aí de futebol do Internacional, vem para fazer essa gingada aí entre jogadores, direção, Mano Menezes. E é um cara que tu pode ter certeza, cara, que se o cara estiver fazendo corpo mole no vestiário, ele vai chegar junto também. E aí o que eu penso sobre isso? Veja bem, a direção perdeu 5 meses com um profissional que eu não discuto a sua qualidade, que era o Sandro Orlandelli, tá? Não discuto a qualidade dele para lidar com os dados científicos, lidar com né, com análise de desempenho do jogador. Eu acredito que isso aí é importante. Pô, tu chegar pro jogador e dizer assim, fulano, cara, tu tá bem aqui, mas nessa parte aqui tu precisa aprimorar. Eu acho legal, pô, ter um profissional que possa chegar no jogador e também transmitir esses números para os jogadores. Pô, para o jogador saber onde que ele precisa melhorar, eu acho legal isso. Mas muito mais do que análise de números, cara, você tem que tratar com a pessoa. A pessoa. Não somente com o profissional.
Porque quando tu chega com números para um jogador, tu tá falando com o jogador, com o profissional, tu não tá falando com a parte pessoal do cara, com a parte anímica do cara. Você tem que ter essa destreza, essa capacidade de perceber o porquê que aquele jogador, talvez em determinadas áreas que ele era bom antes, não está desempenhando bem agora. E nada melhor que alguém que é acostumado a lidar com pessoas, alguém que esteve no lugar do jogador, ou alguém que trabalhou com o jogador, no caso, ou um treinador ou um ex-jogador de futebol, né? um ex-grande jogador de futebol. E o Magrão, cara, é um cara que vai trazer de volta aquele olhar de confiança da torcida. Isso tu pode ter certeza. Se fosse o Magrão, se fosse o Bolívar, se fosse o Yarley, se fosse o D'Alessandro, se fosse o Tinga, se fosse o Dunga, se fosse o Abel Braga, o Muricy Ramalho, esses caras que têm história no Internacional, se fosse qualquer um desses caras, já iria mexer com a torcida. Tanto é que mexeu conosco ontem, quando o Inter soltou essa nota, né, divulgou essa contratação, todos nós, opa, que legal. Agora nós temos dois caras que entendem de futebol no nosso vestiário, um que é o Mano Menezes e o outro que é o Magrão. Porque até então, estava tudo nas paletas do Mano Menezes, que é o único que entende de futebol ali, mesmo com seus erros dentro de campo, e aí é erros táticos, não tem nada a ver com a capacidade do cara, né? Eu continuo afirmando que o Mano Menezes tem sim culpa também nessas derrotas que tivemos, nesse mau momento que estamos em 2023, não é só a preparação física. O próprio Mano Menezes, ontem na coletiva, depois do jogo, ele disse isso, né? Que não é só problema físico, que tem problemas táticos, né? Além da qualidade do jogador. Mas eu quero dizer que isso não faz com que ele não entenda de futebol. O Mano Menezes é o único que entende de futebol ali. E toda a direção se agarrava nas barbas do Mano Menezes ali. Então tu imagina também a pressão que o treinador tem. E agora chegando o Magrão, pô, vamos combinar. É um cara de estofo, é um cara que foi vencedor pelo clube, é um cara que faz resgata novamente do torcedor aquela imagem de um cara que dentro do vestiário não vai permitir um jogador treinando com o pezinho mole, não vai permitir que aquela atitude do Tauan Lara lá, de dividir uma bola com o pezinho mole, aconteça novamente. E isso é bom pro anímico do torcedor. Então, acerta a direção. Claro que nada vai mudar o que a gente pensa da direção, incompetência, nada, mas pelo menos acerta em trazer um cara como o Magrão pro vestiário do Internacional para tirar um pouco do peso das costas do Mano Menezes em relação de ter que cuidar de tudo. O Mano Menezes tem que se preocupar com o campo, com a parte tática. Essa parte de cuidar dos problemas dos jogadores, de fazer esse intermédio entre o Mano Menezes, jogador e direção, isso vai tirar um pouco do desgaste que o Mano Menezes está tendo. A gente nota fisicamente que ele está tendo desgaste também. Normal, ele é um ser humano. Então eu espero, cara, que com a vinda do Magrão, com a entrada do Magrão no vestiário, esse pensamento dos jogadores de derrota, não vamos conseguir, esse pensamento de chegar molinho na bola, isso aí vai acabar. Vai ter um cara que vai ter voz forte no vestiário. Isso vai mudar tudo no Inter? Claro que não. Esperamos o Ener Valencia, esperamos o retorno do Gabriel, que é um cara raçudo. Isso aí ninguém tira. O Gabriel pode não ter a qualidade que a torcida imagina, mas é um cara raçudo. O ano passado o Gabriel foi muito importante, por isso ele puxava o time do Inter. É um cara de liderança, é um cara vitorioso, ganhou muitos títulos no Corinthians. Então é um cara que se indigna. Outra coisa, o Arangues, eu não tenho muita esperança física no Arangues, mas tecnicamente ele impõe respeito no adversário. Pô, o cara olhar lá, imagine você, o adversário, olhar do outro lado e ver o Baralhas. E de repente ele olha e vê o Arangues. Espera aí. Um cara que foi vitorioso no futebol. Um cara que foi bicampeão pela seleção chilena. Então é um cara que tem respeito do adversário. Né? Aquele respeito, os caras têm jogadores bons, de qualidade do outro lado. Não dá pra gente ir pra cima de qualquer jeito, entendeu? A vinda do Valência,
A contratação de um primeiro volante que todo mundo, os repórteres, estão dizendo que a informação é que o Inter quer o Cuéllar. O Inter também analisa o Bruno Henrique, ex-jogador do Palmeiras, ex-jogador do Corinthians, ótimo jogador também. Todos os jogadores de estofo. Isso é bom. Então a gente espera o segundo semestre nesses jogadores, no Magrão, numa melhora do Mano Menezes de tentar organizar um pouco mais o time. Não adianta também ter um monte de bons jogadores e não conseguir organizar o time taticamente. Olha o Flamengo. Né? Tem que saber organizar o time também. Até agora o time também não está bem organizado. O Mano Menezes sabe disso. Tá? Então, juntando tudo isso e melhorando todas essas áreas, e claro, melhorando a preparação física, né? Na parada FIFA, vai ter aí 10, 12 dias parado, né? Então a gente consegue ter um ânimo. Então eu tô louco para que chegue já junho, para que essa parada aí dê um repouso para os jogadores, para o Mano Menezes, para eles esparejar um pouco a cabeça, para eles, sei lá, resetar tudo que passou nesse primeiro momento do ano e poder aí voltar com tudo aí, com reforços, nova perspectiva e tudo. Tá bom, gurizada? Boa notícia. O Magrão é um cara que vai dar um estofo diferente pro vestiário do Inter. Deixa teu joinha, deixa teu like, te inscreve no canal, faça seu comentário aqui embaixo também, o que você acha da contratação do Magrão. Boa, né? Eu achei muito boa, isso dá um alento para nós colorados. Um abraço.